sequência para o grupo, como que foi o vestiário agora depois do jogo? Bom, boa noite. Eu acho que a vitória traz repercussões em diferentes escalas ou setores, né? Primeiro, é muito importante a gente conseguir entregar um resultado que a torcida ansiava muito, pela festa que a torcida vinha fazendo nos nossos jogos, apoiando, cantando, incentivando até o final. Então esse era um desejo nosso. Eu sei que o torcedor queria muito a vitória no Clássico, porque ela não vinha acho que há 10 jogos, se eu não me engano. Então a gente entrou com esse desejo grande de fazer isso, com o desejo de tentar consolidar essa construção, consolidar não no sentido de terminar, né, mas de dar um passo adiante nessa construção de equipe, nessa construção de forma de jogar que a gente vinha tendo. E eu falei isso até anteriormente ao jogo, a gente tinha que buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada como é a equipe do Flamengo sempre é um desafio, e eu acho que a gente se comportou muito bem, acho que a gente fez um grande jogo. Estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação, e o foco de novo naquilo que nos permitiu vencer esse jogo. Isso é importante. Essa vitória não começou hoje aqui às 18h10. Ela começou na semana de trabalho, ela começou nas semanas que a gente vem se preparando, na maneira como os jogadores têm trabalhado, se dedicado, assimilado tudo que a gente pede. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para essas coisas, para continuar trilhando um caminho positivo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Barbieri, boa noite para você, Alan Victor da Rádio Alta Conexão. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu gostaria de falar sobre individualidade. Eu vou citar 2 jogadores e gostaria da sua análise. Primeiro, Marlon Gomes voltou de lesão, entrou muito bem na partida, por pouco não faz um golaço. E eu acho que todo treinador gosta dessa dorzinha de cabeça, né, de um atleta como o Marlon Gomes também. Sobre o Nenê, eu gostaria que você falasse um pouco que o Nenê, eu senti ali da tribuna que ele não entrou muito bem na partida de acordo com a velocidade. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação do Marlon Gomes e também sobre o Nenê. Muito obrigado e parabéns novamente. Obrigado. Olha, antes de eu falar sobre esses 2 jogadores, eu acho que no geral a gente fez uma partida de altíssimo nível, todos competindo muito, se entregando muito, inclusive o próprio Nenê, tanto é que tomou o cartão num lance em que ele acabou tentando ser um pouco mais agressivo na bola, acabou tomando o cartão. O Marlon entrou bem, fico feliz, era um jogador que a gente tinha que controlar um pouquinho o tempo que ele poderia ter de jogo, por ele estar retornando de uma lesão. E a ideia de colocar o Nenê ali é por tudo, pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de controlar o jogo, da leitura. Acabou tendo uma boa oportunidade de fazer gol, acabou não concluindo, mas também ajudou a gente. É alguém que, até pelo grupo jovem que a gente tem de ter muitos jovens, é uma referência para os meninos, é alguém que puxa os treinos dos meninos, cobra deles, faz eles melhorarem. Eu achei que naquele momento ele podia ajudar a gente, como acho que ajudou. Fico feliz com a atuação não só dos 2, mas de toda a equipe. Barbieri, aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua primeira vitória no Clássico dos Milhões, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso aqui. Imagino que deve ser especial para você, que também já esteve do outro lado e ganhado de um rival que está passando por um momento complicado. E depois comentar sobre isso, já falando do jogo contra o Bangu na quinta-feira. Como você estava dizendo, o foco já passa a ser na quinta-feira e o Vasco, dependendo só de si, entrou no jogo de hoje fora do G4, já naquela situação complicada, e sai com uma confiança muito maior aí para o torcedor, podendo estar nas semifinais do Campeonato Carioca. Obrigada. Obrigado. Feliz com a vitória, como eu disse, não só, mas também, claro, pela questão da colocação no campeonato, da pontuação, da gente se manter bem e vivo na competição, mas uma vitória num jogo que tem uma representatividade enorme, tem um histórico gigantesco. O Vasco vinha de um histórico não positivo nos últimos confrontos, então, como eu disse anteriormente, existia um anseio do torcedor, de todo o clube, da gente conseguir dar uma resposta positiva. Então, estou muito feliz por isso. E agora a gente tem, como eu disse, comemorar até amanhã e depois colocar os pés no chão. A gente ainda precisa de uma vitória, vamos estar jogando em casa, espero que a torcida compareça e faça a festa como tem feito, que apoie, que nos ajude,
porque a gente conseguindo essa vitória e a classificação é um passo importante, não só em termos de objetivos competitivos para o Vasco, mas de oportunidade da gente melhorar ainda mais essa construção de equipe, de elenco. A gente conversou isso antes do jogo, de que apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro da cabeça e do coração, se dedicaram demais e a gente está bastante feliz com essa vitória. Oi, Maurício, aqui do lado da Tati. Tudo bem? Prazer em te ver. Parabéns pela vitória. Notícias do Miranda. Queria que você já falasse para a gente se já houve até um retorno do departamento médico. Você está falando muito nessa situação de construção de time. Tanto o Andrei, que hoje retornou, digamos assim, teve uma reestreia, e hoje o Marlon, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Eles foram 2 pilares da equipe no ano passado. Dentro dessa tua construção da equipe, essa opção que você tem é um valor grande, você começa a olhar assim, tipo, o elenco já está começando a ficar melhor, com outros olhares de opções e tudo. Você vê dessa forma também, principalmente com essa volta do Marlon? Bom, boa noite. Eu tenho falado muito da questão da construção, né? E talvez, por eu ter muita clareza disso, talvez eu acho que eu não explique tão bem e acabe ficando um pouco confuso. Quando eu digo dessa construção, é no sentido de fazer um Vasco que seja vencedor com consistência, ao longo dos anos, não numa temporada. Então é possível você, claro, pegar uma equipe e ter uma temporada vitoriosa, mas não é esse o desejo do clube, não é esse o desejo do grupo. O desejo do grupo é formar uma equipe que consiga se consolidar entre as melhores do país. E aí eu digo disso ser um processo porque requer tempo, requer você montar o elenco, encontrar o encaixe, encontrar as peças, depois ao longo das temporadas você fazer os ajustes necessários, você vai ter saídas, vai ter chegadas. Então é nesse sentido do torcedor entender que a gente está, neste momento, como o grupo chegou há pouco tempo, no início desse processo, que é um processo que, na minha opinião, todas as equipes do futebol brasileiro que tiveram ótimos resultados passaram por isso. O Palmeiras passou por isso lá atrás, 2015, com o Nobre, chegou, comprou um monte de jogadores, depois passou por treinadores, foi enxugando, até chegou nesse ponto, e não estou tirando o mérito do Abel, pelo contrário, é um grandíssimo treinador, mas foi uma construção. O rival de hoje também passou por isso, o Atlético Mineiro também passou por isso, foram equipes que foram sendo construídas ao longo dos anos, e que chegou um dado momento que conseguiram ser muito vitoriosas, ter um desempenho fantástico. O Vasco está no início desse trabalho. Por isso que eu sempre falo dessa questão. Mas é claro que, ainda mais se tratando de Brasil e a nossa característica como cultura e como povo, sempre é importante vencer sempre, né? Então a gente tem batido nessa tecla, como eu disse anteriormente, de construir uma equipe vencedora vencendo. A chegada do Andrei e do Marlon, se questionou muito durante a semana a vinda do Andrei por pouco tempo. Eu acho que nesse momento, sentado aqui nessa mesa, está todo mundo feliz. Mesmo que ele fosse embora amanhã, todo mundo estaria muito feliz pelo resultado, pela maneira como ele jogou. São opções que eu ganho, não só eu, mas o grupo, o elenco, o clube, para a gente ter alternativas. Hoje, mais uma vez, a gente mudou um pouquinho a forma de jogar, a gente procurou uma outra alternativa. São opções que a gente ganha para manter um nível de intensidade e agressividade que a gente tem conseguido manter nos jogos, porque chega um momento em que os jogadores acabam perdendo a natural, aquela frescura física ou frescor físico, e é importante ter jogadores que possam entrar com o mesmo nível, que possam ainda elevar o nível da equipe. Então estou feliz com a volta dos dois, assim como a volta do Figueiredo. Sobre o Miranda eu não consigo te passar nenhuma informação ainda, eu sei que ele teve um entorse, ainda não sei a gravidade. E a expectativa é que nos próximos dias a gente possa ter retorno de ainda mais jogadores do Robson, o Orejano e assim por diante. Em um primeiro tempo onde o Vasco encontrou mais dificuldades para estar encontrando também o seu estilo de jogo na partida, a equipe de Maurício Barbieri ainda conseguiu colocar 2 bolas na trave através de finalizações realizadas por Pedro Raul. Um primeiro tempo também bem abaixo em relação ao desempenho das duas equipes. O Flamengo um pouco mais com posse de bola e o Vasco jogando mais através dos contra-ataques. A primeira etapa terminou em 0-0 e já no segundo tempo as duas equipes melhoraram bastante o nível do jogo, que foi acompanhado por muitos torcedores que estiveram nas arquibancadas para lotar o estádio do Maracanã com mais de 69 mil pessoas. Aos 3 minutos já da segunda etapa,
o lateral direito do Vasco acertou um belo chute de fora da área e conseguiu abrir o placar para o Vasco da Gama. O lateral que tem sido bastante feliz e também destaque no Vasco através do seu poder de ofensividade. Pedro Raul ainda perdeu uma penalidade que foi defendida pelo goleiro rival. É o segundo pênalti perdido pelo atleta vestindo a camisa do Vasco nesta temporada. Após esse pênalti pego pelo goleiro Santos, o Flamengo conseguiu aumentar o seu ritmo e passou a pressionar o Vasco em uma maior frequência, que passou também a continuar jogando nos contra-ataques, perdendo inclusive algumas chances de aumentar esse placar. Fim de jogo, Vasco conseguiu voltar a vencer o seu maior rival pelo placar de 1-0.